História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago o Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente da Igreja Católica de Jerusalém até os dias atuais. Agora nós vamos contar a história de vida do diácono, do sacerdote, do bispo e Papa Macário. O Papa Macário deu início a seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 314, após o martírio do Papa Érmo. No ano de 314, o imperador romano Diocleciano deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Érmo. O Papa Érmo estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém e Israel, aonde fica a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Lá, o exército império romano deu a ordem de prisão do Papa Érmo. O Papa Érmo foi levado à prisão. Lá na prisão ele foi interrogado e foi sentenciado à flagelação e à crucificação. Após a crucificação do Papa Érmo, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reúne para celebrar as exéquias do Papa Érmo. As exéquias do Papa Érmo durou-se 7 dias. Passando 7 dias das exéquias do Papa Érmo e do seu enterro, no ano de 314, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reúne em assembleia e escolhe como seu novo pontífice, o seu novo papa, o bispo Macário de Belém da Galileia. O bispo Macário se torna-se o 39º papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano 314, desde o apóstolo Tiago Justo até ele, o bispo Macário. O bispo Macário nasceu no ano de 222. Foi batizado pelo Papa Dio. Foi ordenado ao diaconato pelo Papa Alexandre. Foi ordenado ao sacerdócio pelas mãos do Papa Manzábenes. Foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Zambudas. E com a morte do Papa Érmo, o bispo Macário se torna-se o 39º Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Com a escolha do bispo Macário sendo o novo pontífice na Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 314, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Israel, no ano de 314, elabora 11 documentos e envia para as 11 sedes apostólicas, para as 11 igrejas católicas apostólicas esparramadas por mundo todo. E um desses documentos chegou até o Papa Silvestre da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano. Imediatamente o Papa Silvestre enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O primeiro documento lamentou a morte do Papa Érmo e fortaleceu os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O segundo documento, o Papa Silvestre enviou para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, parabenizando o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do bispo Macário de Belém da Galileia para ser seu novo Papa. Também o Papa Silvestre, no ano 314, elaborou mais 2 documentos enviando para mais 2 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Um desses documentos chegou até o Papa Aristácles, da Igreja Católica da Armênia, para que ele celebrasse a celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do bispo Macário à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O Papa Silvestre, da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, o segundo documento ele enviou para a Igreja de Coríntio, da Grécia, para o Papa Hesíodo, fazer-se a homilia e a pregação na celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do bispo Macário como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No ano de 314, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reúne nas catacumbas de Jerusalém e Israel para celebrar a celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do bispo Macário. A celebração foi presidida pelo Papa Aristácles da Igreja Católica da Armênia. O Papa Aristácles apresentou todos os papas presentes à celebração, todos os bispos presentes à celebração, todos os sacerdotes presentes na celebração, todos os diáconos presentes na celebração, todos os missionários e missionárias presentes na celebração. Em seguida, o Papa Aristácles da Igreja Católica da Armênia iniciou a celebração invocando a Trindade Santa. Após invocar a Trindade Santa,
pediu para que todos presentes na celebração pedissem a perdão ao Senhor Deus pelos seus erros, pelas suas faltas, pelas suas omissões, por todo tipo de pecado. Após pedir perdão ao Senhor, se cantou-se o glória. Depois de cantar-se o glória, fez uma oração. Após fazer uma oração, pegou-se os pergaminhos do Antigo Testamento e leu-se. Após guardar-se o pergaminho do Antigo Testamento, se pegou o pergaminho dos Salmos e cantou-se os Salmos. Após cantar-se os Salmos, guardou-se o pergaminho dos Salmos. Em seguida, se pegou-se um dos pergaminhos um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, abriu-se e leu-se. Depois de leu-se, a palavra foi passada para o Papa Hesíodo da Igreja Católica de Coríntio. O Papa Hesíodo enfatizou-se a todos os cristãos permanecesse firme na presença do Senhor Jesus, fortalecendo-se na palavra do Senhor Jesus, fortalecendo-se na tradição apostólica deixada do Senhor Jesus aos apóstolos e até eles os seus sucessores. Enfatizou-se o amor às Sagradas Escrituras, lendo-se e sendo-se atendentes à obediência ao magistério da Igreja Católica esparramada por todo o mundo. Também enfatizou os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém se alimentarem do corpo e do sangue do Senhor através da Eucaristia, vivenciando-se a vida dos santos mártires que deram a sua vida pelo amor ao Senhor Jesus Cristo e pelo amor à sua igreja. Em seguida, continuou explicando as Sagradas Escrituras, enfatizando e fortalecendo os cristãos da Igreja Católica em Jerusalém, em Israel. Em seguida, o Papa Hesíodo guardou-se os pergaminhos das Sagradas Escrituras e passou a palavra para o Papa Aristácles. O Papa Aristácles deu início à celebração de tronização e consagração do Bispo Macário como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O Bispo Macário se ajoelhou-se diante do altar, fez o juramento perante a todo o magistério e a todos os fiéis presentes. Em seguida, o Bispo Macário deitou sobre o altar e o Papa Aristácles fez as orações, cantou-se hinos e em seguida o Bispo Macário voltou-se a ajoelhar diante do magistério. O Papa Aristácles pegou-se o pergaminho das Sagradas Escrituras, abriu-se sobre a cabeça do Bispo Macário e orou. Em seguida, o Papa Aristácles pegou o óleo consagrado, orou-se ao Senhor e ungiu sobre a cabeça do Bispo Macário, sobre os ouvidos do Bispo Macário, sobre a boca do Bispo Macário, sobre o coração do Bispo Macário e sobre as 2 palmas das mãos do Bispo Macário. Em seguida, o Papa Aristácles, juntamente com os demais papas, pegou as vestes sacerdotais de Papa e vestiu-se o Bispo Macário. Em seguida, após vestimentas, o Papa Aristácles, juntamente com o Papa Hesíodo, juntamente com o Papa Áquila da Igreja Católica de Alexandria, juntamente com o Papa Vitálio da Igreja Católica de Antioquia, juntamente com o Papa Metrópolis da Igreja Católica de Bizâncio, juntamente com o Papa Trágenes da Igreja Católica de Éfeso e juntamente com o Papa Silvestre, orou-se sobre o Papa Macário e consagrou-se o Papa Macário como novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano de 314. Todos os papas abraçaram o Papa Macário e beijaram a palma da sua mão, juntamente com os sacerdotes, diáconos, bispos, missionários e missionárias. Após a consagração do Papa Macário, o Papa Aristácles dá início à liturgia eucarística.
se apresentou-se sobre o altar o pão e a água e o vinho. O Papa Aristácles pegou o pão, ergueu-se aos céus, orou-se, agradeceu-se e colocou sobre a mesa do altar. Pegou-se a água, misturou-se no vinho, ergueu-se o cálice, orou-se e colocou-se sobre a mesa do altar. Em seguida se fez orações, se rezou-se o Pai Nosso, abriu-se o pergaminho das Sagradas Escrituras do livro do Evangelho de Lucas e leu-se a passagens em que Jesus fala as palavras da distribuição do corpo e do sangue do Senhor. Após ler essas passagens, o Papa Aristácles distribuiu a Eucaristia para todos os fiéis. Todos o comeram e o beberam, e em seguida deram graças ao Senhor. Após deram graças ao Senhor, o Papa Aristácles passou a palavra para o Papa Macário. O Papa Macário fala pela primeira vez à frente à Igreja Católica de Jerusalém, sentado-se na cadeira do apóstolo Tiago o Justo. O Papa Macário agradeceu a presença de todos, lamentou a morte do Papa Hermon, parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém por escolher ele como o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém. Agradeceu ao Papa Silvestre da Igreja Católica Apostólica Romana por aceitar ele como o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agradeceu aos demais papas, agradeceu aos demais bispos, agradeceu aos demais sacerdotes, agradeceu aos diáconos e aos missionários e a todo o povo presente na celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado dele, do Papa Macário. Em seguida, o Papa Macário passou a palavra para o Papa Aristácles. O Papa Aristácles agradeceu a presença de todos, agradeceu e parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do Bispo Macário, agora Papa Macário, da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agradeceu ao Papa Hesíodo por pregar na celebração. Agradeceu ao Papa Silvestre por escolher ele, o Papa, para ele celebrar a celebração de entronização e consagração e iniciação do pontificado do Papa Macário. E em seguida o Papa Aristácles deu a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção Urbi et Orbi, todos os papas retornaram para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Se dá então o início do pontificado do Papa Macário à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 314 até o ano de 333. O Papa Macário fortaleceu ainda mais o trabalho pastoral, ampliou-se as igrejas, construiu as igrejas por vários lugares em Israel. As igrejas que eram na catacumba agora passam a ser igrejas físicas para todos ver. Nomeou novos diáconos e consagrou, nomeou novos bispos, novos sacerdotes e consagrou, nomeou novos bispos e consagrou, nomeou novos missionários e missionárias e consagrou, e enviou-se missionárias além de Israel. O Papa Macário participou de vários concílios, combateu o arianismo, combateu o donatismo, fortaleceu os hospitais de campanha, fortaleceu a parte social, fortaleceu os ensinos de escolas, ampliou os ensinamentos para as crianças, adolescentes, jovens e adultos e anciões, enfatizou a busca e o amor pelas sagradas Eucaristia e pelas Sagradas Escrituras e o amor pela igreja, respeitando-se o magistério da igreja e respeitando a tradição apostólica de mais de 300 anos da igreja triunfante sobre a terra. O Papa Macário morreu no ano de 336, morte natural. Após a morte do Papa Macário, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, depois das exéquias do Papa Macário, se reúne em assembleia e escolhe como seu novo pontífice o bispo máximo
da Palestina. O bispo máximo da Palestina se torna-se o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel.